Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal aqui, toda sexta-feira às 2 horas aqui na BMC News. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial, a gente vai estar com um diretor financeiro, com o CFO de uma microcap, de uma empresa muito pequenininha que acabou de chegar na bolsa, que é a Padtech. Poucas pessoas conhecem, mas vale muito a pena conhecer. Lembrando que ela não tem concorrentes listados na bolsa, mas é uma empresa muito legal que envolve muita pesquisa, muito desenvolvimento, muita tecnologia e deve se beneficiar desse crescimento aí do uso de dados, principalmente em telecom e internet. Então a gente vai bater esse papo muito especial com o Renato Jordão, que é o diretor financeiro da Padtech. Muito boa tarde, Renato. Muito obrigado aí pela participação. Acho que em nome de todos da equipe de relações com investidores, acho que a primeira coisa que acho que o primeiro ponto que eu sempre falo, Renato, é o seguinte, que acho que a empresa, não só por ser nova, uma empresa nova, mas principalmente nova no mercado de capitais. Então, um ponto que eu sempre valorizo, que eu sempre falo para o pessoal, vamos fazer um trabalho de conhecimento, não só de conhecer os números, mas conhecer quem são as pessoas que estão por trás, quem que realmente é a empresa, quais são as expectativas. Então, hoje a gente está aqui com o Renato, um dos principais executivos da Padtech, então, Renato, de novo, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade e acho que principalmente pela transparência, esse trabalho aí que acho que é um trabalho contínuo, dos principais profissionais da companhia. E de novo, agradecendo toda a equipe aí, principalmente de relações com investidores aí, nesse acesso, nesse contato. Obrigado, Max. Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco da Padtech aqui. Eu falar um pouquinho de mim primeiro. Eu sou Renato Jordão, sou CFO da Padtech desde 2015. Estou na Padtech há 6 anos e um pouquinho, como diretor financeiro antes. Prévia experiência, fui gerente da Embraer por mais de 15 anos, então tenho uma história grande de mercado. Os outros executivos da empresa, o nosso diretor de tecnologia, Nakamura, está na empresa também há 20 anos e tem quase 30 anos de mercado de telecom. O Argemiro, nosso presidente de exercício, também tem 20 e poucos anos de telecom e quase 20 anos de empresa. E a Padtech é uma empresa de quase 20 anos, por mais que ela seja uma empresa nova na bolsa, ela assumiu o ticket das Ideias.net em junho, mas é uma empresa que já tem uma história aí desde 2001, calcado em tecnologia de telecomunicações, desenvolvimento disso, e vem aí crescendo bastante. A gente vem 2 meses na bolsa, mas já é uma empresa que vem sólida, vem crescendo aí há mais de 3 anos já, sendo um grande player aí do mercado de infraestrutura para telecom no Brasil, tanto das grandes operadoras quanto dos Internet Service Providers regionais. Bom, Renato, acho que a pergunta inicial, assim, para a gente até reforçar muito esse trabalho de educação, quem que é a Padtech no sentido assim, eu vou ser bem direto ao assunto, como é que a Padtech ganha dinheiro, ou seja, como é que realmente vocês geram receita, resultado, rentabilidade, enfim, qual que é o negócio da Padtech hoje, e também se você quiser falar assim, por exemplo, onde está inserido dentro do contexto, às vezes para a gente não confundir com outras empresas, comparar, enfim, eu acho que na Bolsa com certeza não tem comparáveis, mas enfim, quem que é a Padtech, um pouco mais da companhia? Realmente a gente não tem um comparável na Bolsa e o que a gente faz, nós somos a única pessoa que desenvolve esse produto no Brasil, todos os nossos concorrentes são estrangeiros, O produto principal da Padtech é as soluções DWDM. O que é isso? É basicamente transporte e multiplexação de luz. Uma maneira mais simples possível de explicar, toda a informação do mundo é transmitida via fibra ótica em grandes distâncias, curtas distâncias. O que a Padtech faz? Ela gera soluções e equipamentos que convertem essa luz em informação, amplificam, transmitem essa informação, recebem essa informação de volta, convertem ela novamente em luz, amplificam e transmitem essa luz para o outro ponto. Então, não é uma empresa que vai ter um produto na sua casa, mas bem próximo à sua casa. Se você está vendo esse vídeo hoje, com certeza essa informação está passando por equipamentos da Padtech. Então, é uma empresa que vem acompanhando aí o crescimento da demanda de dados. Então, lá em 2001, quando a empresa começou, a empresa conseguia converter 2,5 gigabytes por segundo de informação dos equipamentos, dos sistemas nossos. Em 2010 já evoluiu para 10 gigabytes por segundo de informação convertida. 2014, 100. Hoje nós já estamos com 200 GB entregando e estudando 400 gigabytes de conversão. Então a gente vem acompanhando essa curva. E é a empresa que viabiliza a internet chegar aí para todos os cantos do Brasil. Ela só chega porque, em função desses equipamentos nossos, de nossos concorrentes, mas no interior das espécies, principalmente nossos, que vem viabilizando aí
a internet cada vez mais chegando na casa, com qualidade, na casa das pessoas. Também temos uma unidade de serviço que dá manutenção nessas redes, tá? Representa aí 15, 20% da nossa receita, mas o grosso mesmo é o desenvolvimento, a instalação e entrega de sistemas de transmissão de informação. Clientes nossos vão desde TIM, Vivo, Oi, Algaros, Claro, as mais tradicionais, como uma gama aí de mais de 200 Internet Service Providers que já são nossos clientes. Nosso produto também tem fit para data center, ou seja, hoje nós temos produtos dedicados, acabamos de lançar o TM800 e TM1200, que são produtos excelentes para data center interconnect. A gente também faz isso, conectar 2 data centers com produtos nossos. Esses são o nosso carro-chefe de produto. A gente está no dia a dia de vocês, não é uma empresa B2C, é uma empresa B2B, mas com certeza a Partec está no dia a dia de todo mundo, só não é um brand que aparece para vocês, mas se você usa internet, vê Netflix, qualquer coisa que você use que dependa de dados, a Partec você está usando produtos da Partec. Uhum. E só para entender no seguinte, em termos de, primeiro de produto, né? O produto, por exemplo, vocês desenvolvem muita tecnologia, muita pesquisa, e no sentido, por exemplo, como talvez algumas tecnologias, aqui eu estou chutando, mas talvez você tenha também uma parte importada, enfim, como é que funciona isso? É desenvolvimento próprio, você tem esse mix também de importação, dependendo da tecnologia, desenvolvimento, vocês investem também, gastam, né, entre aspas, muito em P&D, pesquisa e desenvolvimento, como é que é a tecnologia dentro da Partec, né? A Partec é uma empresa que vive tecnologia, né? Nós investimos aí 16 a 20, quase 18%, em média, 16 a 18% por ano da nossa receita em P&D. Na casa aí, esse ano o investimento deve ficar próximo a 40 milhões, é isso que a gente tem investido o ano. Depende disso para estar brigando com os competidores nossos e estar entregando o melhor produto possível. A tecnologia ela cicla rápido, a demanda por dados aumenta e por outra ponta, o desenvolvimento para prover esse maior volume de dados na casa das pessoas e nas empresas é necessário, e a Partec vem respondendo muito bem nisso. Então é uma empresa intensiva em P&D, bem intensiva em P&D, desenvolve a maioria dos seus produtos, não é muito verticalizada na cadeia, ou seja, compra componentes de fora, sim, componentes eletrônicos, placas, a base do nosso produto a gente compra, mas o core do produto ele é todo desenvolvido no Brasil, aqui em Campinas, São Paulo. Então temos aí na casa hoje 160, 150 engenheiros hoje trabalhando full no desenvolvimento de novos produtos. Uhum. E só para terminar aqui, deixar também o Alex fazer algumas perguntas, mas só para terminar, então, por exemplo, vocês têm essa patente de vocês, né? A que nível que chega essa patente? E também sempre uma questão um pouco mais científica, né? Essa patente ela é nacional, enfim, como é que funciona essa parte de desenvolvimento, né? A solução é proprietária da Partec, a gente tem algumas patentes, a gente tem um trabalho de patentes de pedaços de soluções e desenvolvimentos próprios, softwares próprios, códigos próprios, mas a patente é mundial, o que a gente desenvolve aqui vale para o mundo inteiro. Não é um negócio que eu não patentei a solução inteira, mas alguns pontos, alguns softwares, algumas coisas específicas da solução a gente acaba optando por patentear. Mas a solução como um todo que a gente entrega é proprietária da Partec. Uhum. Bom, Alex, aproveita aí, descarrega aquelas 150 perguntas agora, Renato. Vamos lá, vamos começar primeiro, acho que quem começa a estudar um pouco mais de Partec sabe, né, o Marco até adiantou, que a Partec não é comparável, não tem nenhuma outra empresa na bolsa que a gente pode comparar. Mas eu queria saber um pouco para você, Renato, quais outras empresas no exterior que fazem esse tipo de trabalho e se tem alguma possível ameaça de um outro player que já está atuando aqui ou lá de fora que pode entrar aqui e se isso preocupa vocês, qual que é a visão, falando um pouco mais macro e também sobre o futuro aí da tecnologia no meio que vocês estão atuando? Então, acho que falando um pouquinho de comparáveis primeiro, acho que a Partec, falando do mercado de telecom, o mercado de telecom vai desde uma empresa que fornece antena até o telefone celular que você usa. Então você vai ter uma Huawei, que ela vai entregar de antena, ela desenvolve uma Ericsson, uma Nokia, que elas têm uma grande gama que vão de antena a celular, algumas delas. Nós somos nichados no transporte, então empresas que são parecidas conosco, a Ciena, a Efinera, americana, essas duas listadas em bolsa, elas produzem, brigam com a gente no mercado e trabalham no nicho que a gente trabalha. A Adva americana, a Adva europeia, a Equinopsis europeia, são empresas que que trabalham no mesmo nicho que a gente, são competidores, não tão presentes no Brasil, mas não tão
não fazem frente para a gente aqui no Brasil, mas são as empresas mais próximas às nossas para você comparar a propósito. Assim, são empresas cujo propósito é transporte de dados. Tá? Quanto à tecnologia, nós estamos para e passo com nossos competidores e exige o P&D que a gente tem que continuar pesquisando e estar para e passo. Tem uma tecnologia que está para surgir nos fornecedores, que é a capacidade de processar esses 400 GB por segundo. Nós já estamos estudando junto com o fornecedor essa tecnologia para o nosso produto já sair junto com o produto dos competidores. Então é uma corrida contínua. O nosso cliente vai comprar a melhor solução, que entregar a maior capacidade, com maior tecnologia e segurança, por melhor preço. A gente tem essas três vertentes. E no Brasil e América Latina, a gente está, além de tudo isso, muito perto. Quando se fala em barreira de entrada, não tem uma barreira de impostos, não tem nenhuma barreira grande para os nossos competidores virem. Mas o que tem é a PadTech que está presente, está do lado de todos os clientes. A gente tem uma estrutura de suporte muito grande, tem mais de 40 pontos de manutenção no Brasil todo. A gente acessa qualquer rede de cliente nosso em menos de 4 horas. E replicamos essa estrutura já na Colômbia e na Argentina para atender Cala Norte e Cala Sul. Então esse é um ponto que a gente vê muito forte. A PadTech é uma empresa que realmente foca em estar perto do cliente. Acho que esse é um dos grandes diferenciais, além de preço e qualidade, que isso é uma briga constante, mas o diferencial nosso é o estar perto, é ser o player local mesmo. A gente é o parceiro dos SPs, é o parceiro do nossos clientes aqui na América Latina e no Brasil. Uhum. Renato, só para voltar um pouco ali no modelo de negócios, no sentido assim, por exemplo, o cliente ele compra o produto de vocês e depois já está embutido um serviço, no sentido assim, você tem uma receita ali no momento da venda, depois você tem uma receita recorrente assim de manutenção, só para entender um pouco o fluxo, a consistência de receita, né? Qual que é a previsibilidade de receita da companhia nesse sentido? Então, não tem uma vinculação direta. Em geral, 90% dos casos que a gente vende um sistema, a gente instala esse sistema, e isso é o pacote do sistema, já vem junto com a instalação. E, eventualmente, a gente tem uma estrutura de monitoramento, de treinamento, de caracterização de fibra, uma série de serviços que a gente pode prestar para esses operadores. E isso representa 15% da receita nossa, mas não é vinculado diretamente a uma venda. Então, eu tenho contratos aí de longo prazo de serviços, é uma unidade de negócio que a gente investe em ganhar novos contratos, a gente entende, a empresa é importante para a gente essa recorrência de receita, mas não é necessariamente vinculado com a venda. Óbvio que quanto mais participação eu tenho na rede do cliente, mais sentido faz eu prestar o serviço para ele e aliviar ele um pouco desse serviço de manutenção, de monitoramento e deixar ele focado em conquistar o cliente e a gente poder operar a rede. Mas não é vinculado. Mas é um caminho para a receita, mas não é necessariamente vinculado. Quando eu venho no sistema, eu venho no serviço juntos. Não é casado. Uhum. E só uma última dúvida, depois eu passo aqui um pouco para o Alex também. Mas quando você falou assim, tem alguns componentes que são, alguns provavelmente componentes eletrônicos que são dolarizados, são importados, né? Isso automaticamente você passa para os seus clientes, no sentido assim, você tem esse risco de margem com essa volatilidade cambial ou não? Por exemplo, se já tem um preço em dólar que você vende esse produto, como é que funciona essa questão cambial na receita? Ou no custo? Nós vendemos em reais. Tem uma parcela significativa de dólar na nossa base de custo, 50% aí, 50 e pouco de base do nosso custo é dólar. O nosso competidor, 100% dele é dólar. Então, o que acontece no mercado? Quando vem uma subida de dólar rápida, nós temos preço, nosso backlog é de 1-2 meses. Então, esse 1-2 meses eu vou ter um efeito negativo nas minhas margens, mas no próximo contrato, quando eu estiver vendendo nesse período, já para entregar 2 meses seguintes, eu já estou equalizado, já está refletindo em 50% aí, 50 e poucos por cento do meu preço, a componente da variação do dólar, ao passo que o competidor está refletindo 100% dessa componente para frente. Então eu tenho um impacto negativo se a subida for abrupta. Então se for uma subida num mês, 2 meses, muito abrupta, ela tem um efeito naquele trimestre. Vocês podem ver que o primeiro trimestre nosso não foi tão bom em margem, quando você vê isso acaba sendo um trimestre onde teve essa subida, mas rapidamente a empresa equaliza e segue. O mercado inteiro se equaliza, não é efetivamente dolarizado antes, mas o hora que vai fazer uma compra nova do meu competidor, ele tá em dólar, está vindo em dólar o contrato. E eu consigo absorver aí um aumento de dólar na casa de 50%, 40% desse aumento. Bom, Alex, vou deixar você também fazer um pouco de pergunta aqui, que eu já volto com mais algumas. Legal.
Outra pergunta, Renato, falando um pouco mais sobre o mercado endereçável da PadTech. Esse mercado é de quantos bilhões de reais, quantos bilhões de dólares, né, falando globalmente? E aqui no Brasil, onde vocês estão inseridos também em outros países, como você disse, eu queria saber o seguinte, quanto que tem ainda de penetração, assim, de concentração ainda na PadTech no Brasil e também em outras regiões que vocês ainda estão estudando? Falando de expansão de serviços, expansão de venda de clientes, como vocês estão imaginando o mercado em si, né, o setor daqui para frente? O mercado global é um mercado na casa de 14, 15 bilhões de dólares. O mercado do nosso nicho, né? O mercado de telecom é maior que isso, mas do nicho que a gente trabalha é um mercado na casa de 14 a 15 bilhões de dólares. A América Latina, que é onde nós somos mais fortes, estamos mais presentes, tem aí 0,8, 0,9 bi de dólar de participação nesse mercado. O Brasil, a gente imagina ser um terço disso, estão falando de 350 aí, 0,3 milhões de dólares aí, o mercado de WDM aqui para o Brasil. A gente vê um espaço, esse é o mercado hoje, né? A gente vê um espaço para crescer, ainda tem muita casa desatendida de internet no Brasil, eu diria que ainda tem uns 30% aí a ser conquistado. E se você pegar a fibra, que é a internet de qualidade, de alta velocidade, que vai você conseguir chegar com fibra na casa do cidadão, isso acho que a gente ainda tem 50% do país para crescer. Então tem um espaço grande para você crescer em qualidade e quantidade. Quantidade de casas atendidas, isso foi sendo reduzido com satélite, com rádio, com outras tecnologias, conseguiram tornar povoados ou cidades menores atendidas, mas bem atendidas, ainda tem um espaço grande para crescer no Brasil, e na América Latina como um todo a gente vê esse espaço. A gente vê países crescendo bastante, aí a demanda como Colômbia, América Central crescendo bastante. Então a gente ainda vê que tem muito espaço para crescer, tanto a América Latina quanto o Brasil, só na questão de atendimento e aumentar a qualidade. E cada dia a régua muda de patamar. As TVs hoje estão em 4K, por exemplo, elas vão para 8K daqui a algum tempo. A demanda de dados, que era uma no ano passado, hoje é outra, e amanhã ela com certeza vai ser maior. Dificilmente você vai ter uma demanda de dados menor de um ano para o outro, como o mundo está caminhando. Cada vez mais bits e menos átomos que a gente coloca, né, sendo movimentados. Então, a gente vê um espaço para crescer, não só clientes não tão bem atendidos hoje, com velocidades e tecnologias defasadas, áreas a serem simplesmente atendidas, mas as próprias áreas são bem atendidas hoje, elas vão ter que ser melhor atendidas amanhã. A régua vai subindo, e a tecnologia vem puxando e a régua vai subindo. Então é um negócio que a gente não vê uma parada de crescimento. O crescimento de consumo de dados é totalmente exponencial, é quase uma parede hoje. Quando você vê o gráfico de crescimento de dados, ele faz exatamente isso. E não tende a mudar isso. Uhum. Renato, só uma pergunta aqui, rápida aqui. Eu não sei se foi exatamente esse motivo, mas teve algumas semanas atrás, né, enfim, ao longo desse ano, que a movimentação das ações, né, a gente tentava assim, entender o que poderia ser justificado, e acho que a mídia também falou assim, pode ser que tenha alguma empresa de telecom interessada em fazer aquisição da PadTech. No sentido assim, a minha pergunta é, ao redor do mundo, sem falar de Brasil, né, existe essa possibilidade? Existe alguma empresa de telecom que seja verticalizada, ou seja, que chega até a essa ponta também prestando serviço ou tendo os produtos da PadTech, ou não? Não, isso não é um business das empresas de telecom. Você entendeu a minha pergunta? Só para saber se em algum momento, Entendi, mas algum lugar do mundo faz sentido ser vertical. O Verizon ou uma Vivo comprar a PadTech, não faz sentido. Isso o movimento delas é totalmente contrário. Elas estão criando aí as redes neutras e tudo para justamente ter menos controle sobre o CAPEX e mais controle sobre o cliente final e conteúdo. Então eu não vejo isso. Do mesmo jeito que a gente não tem conversas e não tem nada em avançar, nem horizonte para avançar de fusão ou com qualquer outro competidor também, nem com o cliente. A PadTech está no caminho de estruturar um possível follow-on no ano que vem para ela sim crescer e ter mais participação na América Latina, ter eventualmente algum tipo de produto a mais, uma penetração com uma estrutura de financiamento melhor para o mercado local, mas não é isso é o que nós estamos avaliando hoje, falando em equity, mas de nenhuma maneira a PadTech está sendo objeto de fusão ou de compra de nenhum outro, por nenhum player, seja cliente, seja fornecedor, seja competidor. Uhum.
E só para agora, acho que entrando um pouco mais nos resultados, eu queria que você falasse um pouco assim, como é que tem sido, né, das informações, só para a gente fazer um resumo até esses 9 meses que a gente tem público, né, de informações. Como é que tem sido esse ano de 2020? Né, acho que a pergunta normal desse ano de 2020 assim, a pandemia atrapalhou os planos, ajudou os planos? Como é que tem sido o crescimento? Está dentro do esperado? Como é que está o desenvolvimento em termos de receita, rentabilidade, margem? Só para a gente fazer um resumo aqui do que foi a Padtech até esse terceiro trimestre que a gente tem publicado aqui. Tem sido um ano bom para a Padtech. Como todo mundo, a gente tomou as medidas que precisavam ser tomadas quando começou a crise. Ninguém esperava passar por isso, certo? Mas não teve um efeito prático na receita da empresa. Eu acho que teve até um marginalmente positivo. A gente viu o home office demandando uma mudança de atitude que já vinha vindo aos pouquinhos das empresas, mas isso acabou tendo que ser acelerado pela pandemia e obrigando as pessoas a ter que ter uma infraestrutura melhor em casa para poder trabalhar e responder nesse novo ambiente. Então teve até um crescimento de receita. A Padtech, comparado com o ano passado, nós estamos 20 e poucos % acima da receita dos 9 meses anteriores, comparado com o mesmo período do ano anterior. Tem sido um ano bom para a gente. Quanto à margem de resultados, é sempre desafiador, a gente vem conseguindo entregar. Tivemos um primeiro tri um pouquinho prejudicado pela alta do dólar, como eu já comentei para vocês, uma subida em curto prazo, aí 2 tri machuca um pouquinho o resultado, mas o segundo tri e o terceiro tri já foram tris positivos. Acho que tem espaço, é um mercado onde a competição por preço é forte, então pretende manter esse nível de rentabilidade. Eu acho que crescendo a receita a gente consegue manter esse mesmo proporção de rentabilidade, via crescimento que a gente vai ter mais EBITDA, dizendo isso, não tem muito espaço para aumentar a margem nesse mercado, é um mercado bem concorrido. Mas, além de tudo, outro fato importante é que a gente adicionou mais 34 novos clientes esse ano. Foi um crescimento, não só a receita cresceu, mas como a quantidade de clientes cresceu. A gente vê o fenômeno dos SPs todos virando realidade, eles se tornando grandes players hoje do Brasil e cada hora surgindo mais SPs montando sua própria estrutura, né? Os Internet Service Providers já existem há bastante tempo, as competitivas, né? Mas agora elas estão realmente tomando muito mais e mais empresas estão passando a ter rede própria e ser clientes da Padtech. Então isso ajudou a gente também. Teve tanto um crescimento por capacidade como bastante SPs que não tinham redes próprias passando a ter redes próprias e ser clientes da Padtech hoje. Uhum. Bom, Alex, você quer fazer alguma pergunta aí? É uma pergunta para o Renato. Obrigado, Marco, pelo espaço. É só uma pergunta dentro dos resultados, você comentando agora, Renato, sobre os ISPs. Quem observou agora o resultado do terceiro trimestre teve um aumento não significativo, mas marginal, né, da alavancagem pelo financiamento aos ISPs. Eu queria saber de você, Renato, qual que é o cenário que vocês estão vendo dentro da Padtech e também desses ISPs ao longo aí do tempo, diante da pandemia, que está sendo até agora que a gente está discutindo aqui. Qual que é o cenário que vocês estão vendo daqui para frente sobre a alavancagem da companhia? Falando um pouquinho só do cenário dos clientes como um todo, a gente vê eles pouco afetados pela pandemia e crescendo. Então, quanto a isso, a gente tem uma preocupação em atender a demanda deles, que é crescente. Acho que se tem uma preocupação com eles hoje é essa, eu não vejo o mercado deles sofrendo. Quanto à questão da alavancagem, foi um período onde a nossa venda é financiada e nós temos parceiros bancários que fazem essa ponte conosco e entre nós os clientes. A gente tem pelo menos 7, 8 parceiros bancários e o FDIC que ajuda a estruturar esse financiamento para o mercado dos ISPs. O que aconteceu com a pandemia é que isso sim foi um efeito efetivamente da pandemia. De março até agosto, setembro, foi muito difícil você conseguir o sistema bancário fazer esse financiamento, tomar esse risco. Ele ficou avesso a risco e acabou que a Padtech foi obrigada a financiar boa parte das suas vendas com caixa própria. A menos prazo do que a gente faria junto com os parceiros, lógico, mas foi um período aí até final de agosto, comecinho de setembro, a gente já estava com essa situação que já se normalizou. Óbvio que isso para até se normalizar, os financiamentos aí foram 6, 7, 8%, isso vai começar a se refletir voltar ao normal aí para o trimestre do ano primeiro tri do ano que vem. Mas foi um período, não é estrutural, foi um período para fazer frente aí à falta de apoio. E natural o sistema bancário se retrair no meio de uma crise de incerteza que a gente estava tendo. Uhum. Renato, só mais algumas últimas perguntas. Você falou assim, a gente tem uma intenção de fazer uma oferta lá na frente, né? Se você puder passar mais detalhes, assim, a gente espera que possa ocorrer ainda no ano de 2021, se sim ou não, né? Se realmente essa é a interpretação.
E qual que seria o objetivo, né? Assim, a gente quer realmente levantar capital para ir para a América Latina, tem espaço para crescer, ou se tem algum driver aqui no Brasil, no sentido assim, estou chutando aqui 5G, enfim, que tem algum driver adicional, ou se realmente é um mercado que demanda muito, está crescendo, se tiver uma empresa o dobro do tamanho, a gente vai ser uma empresa que a gente tem espaço para atender esse mercado, enfim, qual que é o próximo passo, assim, se realmente vai acontecer essa oferta, se vocês têm intenção de fazer essa oferta, se ela no planejamento de vocês, estão se programando para acontecer o ano que vem ainda? E o terceiro, assim, qual seria o grande objetivo, assim, de curto, médio prazo, com os recursos dessa oferta, né? O planejamento estamos avaliando internamente com o conselho, sócios e com alguns parceiros para que ela ocorra no ano que vem. Ainda não temos data, janela, está numa fase de avaliação. O uso é reforçar a estrutura de financiamento, a capacidade da PagTech de financiar o cliente, que a gente vê isso, tem bastante SP querendo começar a crescer e demandando financiamento, e para boa parte deles o sistema bancário não vai ser uma opção, então uma parte dos recursos como alguns competidores nossos vêm fazendo, efetivamente para financiar o cliente com uma estrutura própria. Alavancar mais rápido o crescimento na América Latina, reforçando a estrutura e eventualmente algum canal de venda sendo adquirido na América Latina para reforçar a posição. Acho que a gente, do mesmo jeito que tem os chineses são os players da Ásia, os americanos são os players dos Estados Unidos, nós entendemos que nós temos que ser o player de cala e vamos trabalhar para isso. Então é reforçar a nossa posição de cala na América Central, que já é boa hoje, e alguma aquisição pontual para poder reforçar o portfólio aí oportunisticamente, ter o dinheiro, ter alguns targets, mas para a gente poder ter mais coisas a ofertar sem envolver P&D para o mercado que a gente já atua, para gamas de cliente que a gente atua, que é muito grande. A gente tem a porta aberta em praticamente todo o mercado nacional e tem condição de oferecer mais, aumentar um pouco a nossa banda de produtos também, aí oportunisticamente via uma aquisição. Então são essas três frentes aí que nós vamos que a gente trabalharia com uma entrada nova de capital. E só para terminar aqui a minha última pergunta, né, que antes de passar para o Alex, mas no sentido assim, olhando para, acho que é um ponto que a gente recebe muito aqui, algumas dúvidas em relação ao 5G, né? O 5G pode ser, são várias perguntas em uma, né? 5G realmente é um driver positivo para a companhia ou não muda tanto assim? O 5G depende da tecnologia para ser definida, por exemplo, o 5G é o modelo chinês, enfim, como é que isso afeta, se vocês estão preparados para isso ou não muda alguma coisa? Enfim, qual que é quando sair a notícia, o leilão, enfim, como é que a gente deve ler para a PagTech em relação a esse assunto, né? Qual que é o tamanho, se muda o mercado ou não, se abre uma porta para vocês, e se a gente tem que, dependendo da notícia, do modelo que viesse também, como que a companhia está preparada, qual pode ser o impacto, né? Para a gente, vamos lá, sobre a ótica do 5G entrando, ele vai aumentar a capacidade, o fluxo de informações na rede vai aumentar. Imagina como um grande duto hoje, que é onde passa a informação, a gente fosse um duto. Vai aumentar o volume de informação entrando e vão ter que transitar pelos mesmos canais que elas transitam hoje. Em vez da coleta ser no manter, ela vai ser em uma série de postes, isso vai via fibra, vai chegar num ponto e vai começar a ser transmitido, convertido e multiplexado do mesmo jeito que é hoje, por equipamentos da PagTech. Então a gente vê como positivo, vai acabar aumentando o tráfego, qualquer ação que aumenta o tráfego aumenta a demanda por equipamentos da PagTech. Então a gente vê como uma oportunidade sim. O que a gente não vê é isso acontecendo no curto prazo. A gente imagina que tomar volume mesmo, isso era para daqui a 3 anos, 4 anos, a gente vai ter realmente o 5G em boa parte, pelo menos dos grandes centros do Brasil. A gente não vê isso acontecendo fora de 1 ou 2 grandes centros nos próximos 2, 3 anos, efetivamente o 5G, né? Então é algo que sim afeta positivamente a PagTech, mas a gente não vê isso para 2021, para 2022 como um grande driver. A gente imagina isso de 2023 como um driver de crescimento de demanda. Uhum. E só para responder aquela pergunta assim, dependendo do modelo, vocês estão preparados para tudo? Influencia isso? Ou isso é mais uma questão política e a PagTech, enfim, tem esse beneficiário independente do modelo aí?
A gente tem um grupo estudando, um grupo nosso de especialistas, pelo menos 5 ou 6 dos nossos top, estudando para quais as vertentes, qual a tecnologia, para onde ela está indo, para ver como a gente poderia até ganhar, colocar novos produtos, outras coisas mais perto da ponta. Mas a gente não vê grande diferença da tecnologia, do que quer que seja usado, que na prática é isso que faz. De um jeito ou de outro, você vai coletar informação, e essa informação vai voltar para a rede, onde a gente tem a estrutura nossa para trás, que vai ter que ser aumentada por mais capacidade. Então, para nós não faz tanta diferença essa discussão como está sendo agora. É mais aguardar aí o aumento da capacidade, que deve demorar para vir. A gente imagina mais 2, 3 anos ainda. Tá. Alex, agora faça uma pergunta aí, que eu tenho só mais uma última pergunta depois da sua. Eu só queria tocar um ponto mais no 5G, que é uma pergunta realmente que a gente recebe muito aqui. Eu queria saber o seguinte, Renato, para quem ainda não conhece esse tipo de tecnologia, o que na prática isso pode ajudar? E também falando um pouco sobre dados, você disse, claro, que os dados estão crescendo de forma exponencial no mundo e aqui no Brasil. Eu queria que você fizesse assim, uma fotografia onde nós estamos em questão de consumo de dados no Brasil e no mundo e para onde nós podemos chegar, assim, né? O brasileiro, cada vez mais estamos usando a internet, até quem está vendo esse vídeo está usando a internet, então cada vez mais a internet presente em nossas vidas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse panorama e também um pouquinho dos efeitos práticos para o investidor, para o consumidor no 5G aqui no Brasil, Renato. Ele abre uma gama de oportunidades gigantes para apps, para negócios. Você vai poder fazer, no limite você vai ter, você tem carros autônomos, cidade inteligente. Você pensar no mundo todo do IoT, o tanto de coisa que você pode fazer com o 5G efetivo, cara, é surreal, é outra realidade que você vai ter. Você vai ter carro, a Tesla, os seus carros autônomos, isso vai virar tende a se virar uma realidade depois. Então o mundo tende a evoluir muito com o 5G como um todo. Para nós, de novo, reforçando, é muito mais dados e é uma latência transferido bem, com uma latência baixa e mais informação para ele. Como veículo de crescimento para a PadTech é isso, é mais informação. Agora, para as pessoas, eu acho que a vida muda muito das pessoas com 5G, sabe? Eu acho que vai ser a gente está perto de passar por outra grande... A internet foi uma grande transformação, mas eu acho que o 5G ele vai viabilizar um outro grande salto de tecnologia, de dia a dia diferente para as pessoas, com tanto de oportunidades que gera você ter essa altíssima velocidade disponível em todo lugar realmente. Renato, só para voltar uma pergunta lá do que a gente estava falando sobre 5G, não só necessariamente 5G, mas aqui provavelmente, como você falou, a gente tem outros concorrentes, né, da PadTech aqui no Brasil. Eu preciso me preocupar com o avanço dos concorrentes, assim a gente vê em outros setores, né, sempre essa preocupação, ou não, até o inverso é verdadeiro também, né? A gente vê algumas empresas de software aqui no Brasil que cresceram muito por serem brasileiras, por falar em português, né, por entender o nosso regime de tributação, várias barreiras de entrada, né? Enfim, como é que é a preocupação que eu preciso ter em relação à concorrência, principalmente internacional, né? Eu acho que aí nós temos que manter nosso investimento em P&D. Aí acho que a vantagem de falar a língua, seja o castelhano aqui em Colômbia e Argentina, nas nossas sedes, como aqui no Brasil, português, você está perto perto do cliente, é uma grande vantagem. Mas você precisa estar com o produto, com a tecnologia indica, o preço ok. Essa é a preocupação, isso que a gente pode usar como tranquilizador ou como barreiro. Competição vai existir, é saudável e sempre vai ter. Hoje é o chinês, amanhã é o americano que vem forte, a gente tem que estar preparado para fazer frente de preço, frente de tudo e manter a nossa fortaleza, que até é ser o player local. O player local é aquele que fala a tua língua, tá, a hora que você precisa, vai falar com você e tem o tamanho que tá realmente perto do seu dia a dia, te ajuda a desenvolver uma solução para a sua empresa, para o seu negócio. Realmente, esse é aí onde a gente faz a diferença. Mas o risco maior é ficar com tecnologia desatualizada, que a gente não está correndo, a empresa segue investindo pesadamente em P&D para ter isso, e com isso nós somos competitivos, vamos continuar sendo competitivos. Não tem eu não tenho um player que não veio para cá que viria, que poderia complicar a nossa vida, ou uma atuação mais agressiva de algum player aqui. A gente sabe se defender, consegue se defender disso com um produto bom, e com um serviço bom, e com a proximidade que a gente tem dos clientes. Alex, você tem mais uma pergunta ou não? Não, eu só queria que você pudesse dar um recado final, né, para finalizar aqui a nossa transmissão, falando assim para o investidor, né? Qual a mensagem que você passa para os investidores da PadTech, principalmente agora todo mundo conhece, já sabe o que a PadTech faz. Queria saber assim, quais são os próximos passos, o Marco falou um pouco sobre a oferta, mas da companhia em si, né? Num panorama geral, o que o investidor precisa saber
quais são os próximos passos que você pode passar para todos os investidores da PadTech. Complementando, Renato, só assim, é lógico que a gente não vai passar aqui guidance, né? Mas assim, fala assim, como é que, se você tem uma sinalização do como é que está indo quarto tri ou expectativas para o ano de 2021, né? Também, ou seja, a gente segue nessa tendência aí do que tem sido o ano de 2020, enfim, para onde a gente olha aqui para a PadTech agora no curto e no médio prazo, né? Curto prazo a gente espera ter um bom quarto, está indo bem, acho que dá para dizer que estamos indo bem nesse quarto, esperamos entregar um resultado bom também. Para o ano que vem a gente espera crescer, não só o Brasil, continuar crescendo no Brasil, aproveitando a onda que não vai parar de crescer, mas crescer fora do Brasil. Esse é um dos nossos, independente de equity, de follow-on, de entrar alguma coisa diferente. A gente já tem uma estrutura montada, investimentos fora do país para continuar crescendo na América Latina. E o que a gente pode falar para o investidor é que nós vamos continuar investindo loucamente em P&D, esse é o nosso core, é para isso que a gente tem que estar com o produto on the edge, continuamos, estamos estudando exatamente o que o mercado inteiro está estudando agora, é o que a gente está estudando para a hora que tiver a oportunidade de entregar um produto tão bom ou melhor quanto a concorrência, e é isso que a gente vai continuar buscando, tá? Buscar o mercado nacional, a gente é um player super conhecido, pelos players mais competitivos do país, e se tornar esse player da América Latina, é isso que a PadTech está buscando. Com foco em crescer resultado, receita, é isso que a gente trabalha todo dia e busca conquistar novos clientes e manter a tecnologia da PadTech para e passo com os concorrentes. Esse é o nosso dia a dia, que é para isso que a gente trabalha. E só para terminar aqui, uma pergunta que eu sempre faço, eu chamo pergunta de RH, Renato. Só para assim, quem que é a PadTech em 2030, por exemplo, né? Nos próximos 5, 10 anos, aonde vai estar a PadTech? Você falou assim, líder na América Latina, quais são os objetivos aí no longo prazo, né? Onde que a PadTech quer estar? Toda a nossa estratégia, o que a gente trabalha é para ser o player da América Latina. Nós queremos ser o que as grandes chinesas são para a Ásia, o que Ciena e Finera são para os Estados Unidos, o que a Adva são para a Europa. Nós queremos ser aqui para a América Latina. Esse é o trabalho, conquistar o mercado e ser efetivamente o player local. Podendo se expandir para outras geografias depois, mas a primeira coisa é realmente dominar o mercado local e ser o parceiro local para a transmissão de informação para a DWDM aqui das empresas de telecom da América Latina, data centers, governos, empresas públicas, todos nossa gama grande de clientes aí. Uhum. Acho que é isso, Alex. Tem mais alguma pergunta? Não, só isso mesmo. Acho que foi muito esclarecedor. Muito obrigado, né, Renato, pela transparência de sempre, pelo acesso, né, disponibilidade. Eu acho que é muito bom também a gente deixar esse canal aqui para também a gente cobrar, atualizar sempre todo mundo, né, deixar essa informação sempre mais atualizada, né. Eu acho que é meio repetitivo, mas como bom analista também a gente parabeniza pelos bons resultados, mas também a gente também cobra também a continuidade dos resultados. Mas muito obrigado, todo o nome da equipe aí de Relações com Investidores, todo o nome da PadTech, né? Novamente, obrigado, Renato, se você quiser deixar algumas palavras finais e também deixar o endereço, né? O endereço eletrônico aí da PadTech, principalmente da área de Relações com Investidores, né? Ok, eu agradecer, obrigado, Saravalho, obrigado, André, aí, obrigado pela cobertura, obrigado pelo espaço. Estamos à disposição para conversar, próximo resultado, quando quiserem um papo novo, estamos à disposição para conversar com vocês. Com os investidores que vocês guiam, também estamos à disposição. Acho que a PadTech está tentando, a transparência é algo que a gente preza bastante, vamos tentar usar esses veículos o máximo possível para que o investidor entenda nosso momento e entenda o objetivo e o propósito da empresa. E aqui embaixo deve estar, depois a gente passa para vocês o canal de RI aqui da empresa para vocês entrarem em contato. Caso tenha alguma dúvida ou queiram algum esclarecimento adicional, nossa equipe de RI está à disposição. Tá bom. Não, combinado. A gente vai tentar deixar aqui na descrição do vídeo o endereço oficial aí da companhia e também o e-mail, contato aí do time de RI. De novo, novamente, obrigado, Renato, da equipe de Relações com Investidores da PadTech. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau. Então, pessoal, a gente teve aqui o nosso BMC Talks, o nosso programa semanal, batendo um papo com os principais executivos, diretores, né, analistas, estrategistas aqui do Brasil, de grandes companhias. E hoje a gente acabou de falar aqui com o Renato Jordão, que é o diretor financeiro da PadTech, tá? Vale muito a pena conhecer mais esse case, que é uma microcap
uma empresa bem pequenininha, né, menor mesmo do que uma small cap, tem que tomar cuidado um pouco com a liquidez, que é bastante restrita, mas uma empresa que a gente acabou de ver que tem muito potencial de crescimento, deve continuar crescendo. Lembrando, como o Renato falou, a companhia tem intenções, né, de fazer uma oferta para realmente acelerar o crescimento no ano que vem, nesse próximo ano, do ano de 2021, tá bom? Então, te espero aqui toda sexta-feira no nosso BMC Talks. Um ótimo final de semana, a gente se vê na semana que vem. Até mais, tchau!